Entre os brasileiros que chegaram ao país ontem está Alessandro Borgomaneiro. Ele estava em Israel num passeio com um grupo da igreja em que ele faz parte desse grupo da igreja, quando os bombardeios começaram. E ali, em meio ao conflito, Alessandro usou a música para levar um pouco de alento às pessoas. Você está ouvindo aí o Alessandro, ele tocou violino para os hóspedes do hotel em que ele estava. E aí, na volta ao Brasil, o músico registrou o percurso dos repatriados até chegar em São Paulo. Vamos acompanhar. Estamos agora aqui no avião da FAB KC-390 com destino a Lisboa, Ilha do Sal, Recife, Guarulhos. 60 pessoas. Estamos aqui na Ilha do Sal, que é um arquipélago no meio do Atlântico, que faz parte do país Cabo Verde, por uma parada técnica de reabastecimento. Passamos por Lisboa, mas lá quase não conseguimos descer, descemos muito rapidamente. Acabamos de pousar em Recife, aí atrás está o avião, o KC-390, que nos trouxe em segurança até Recife. Com um trabalho exímio do governo brasileiro, através da Força Aérea Brasileira, que são heróis, que foram com uma simpatia incrível no voo. Tivemos crianças no voo, tivemos soldados que foram ajudar essas crianças, entreter essas crianças. Teve uma pessoa que teve uma crise de pânico, porque o avião não tem janela, só tem uma janela na porta. Teve uma crise de pânico, aí teve uma médica da Força Aérea Brasileira que foi acudir essa pessoa e ficou com ela o tempo todo. E foi um trabalho exímio das Forças Aéreas Brasileiras, do qual nós precisamos elogiar e tem o nosso total e eterno agradecimento. Gente, nessa semana o Alessandro conversou ao vivo com a gente, direto de Israel, e nos contou um pouco sobre a sua história. Agora a gente vai falar novamente com ele. Oi, Alessandro, muito boa tarde para você. Que bom que você está aqui, que você está em segurança. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente nessa tarde de sábado. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre como foi esse percurso, né, de volta ao Brasil, como foi o voo, que você relatasse um pouco sobre o que você vivenciou. Boa tarde. Você, Tainá, boa tarde aos telespectadores da CNN. E é um motivo de muita alegria, de muito alívio de estarmos de volta em solo brasileiro. Foi uma viagem longa até Goiânia, onde eu resido. Eu, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada chegaram aqui são e salvos no seio da família, que foi uma alegria muito grande. Agora, claro, passamos por momentos muito de tensão muito grande por conta desse grave conflito que se iniciou no meio da nossa viagem, né? Então, foi uma coisa muito boa da gente, uma ajuda enorme de pessoas que nos ajudaram na Força Aérea Brasileira, como eu citei na reportagem que vocês mostraram aí, do Itamaraty. O governo brasileiro realmente conseguiu trazer muita gente, muitos brasileiros são salvos ao país. Muito lindo você tocando o violino, né? Um respiro ali de esperança em meio a um momento tão tenso. Eu queria também que você contasse para a gente como é que estavam as coisas em Israel quando você deixou o país e também em que momento você descobriu que você estava lá e que estava tendo uma guerra, né? Como é que foi esse momento? Vou responder a tua pergunta logo em seguida, mas mostrando essa gravação que vocês estão vendo, ao telespectador, essa gravação foi feita no momento que a gente aterrissou em Recife, Paulo brasileiro. E foi um momento que eu queria, como um momento de gratidão, agradecer às Forças Aéreas Brasileiras, todo o pessoal que está ali atrás, pelo carinho com que nos trataram e nos ajudaram a sair daí. E vou contar uma história emocionante aí que eu compartilhei nas redes sociais. Depois, isso que eu estou tocando ali é o tema da Lista de Schindler, do filme do Steven Spielberg, que retrata justamente um desastre do Holocausto nazista, da Segunda Guerra Mundial. E logo em seguida que eu terminei de tocar, veio um senhor que estava no voo com a gente, muito idoso, chorando copiosamente, me abraçou e me falou que ficou muito tocado por essa música, porque ele era um sobrevivente do Holocausto nazista. O nome dele é Aviv, eu não sei o sobrenome dele. Ele era preso do campo de concentração de Treblinka. Para quem conhece um pouco a história, Auschwitz e Treblinka foram um dos mais desastrosos, mais terríveis. E ele, com 7 anos de idade, lembra exatamente quando foi libertado. Ele e a mãe dele foram sobreviventes, os 5 irmãos, o pai e os avós, todos foram assassinados pelo regime nazista. Então, foi um momento muito tocante que aconteceu logo em seguida de eu tocar essa peça em solo brasileiro.
Meu Respondendo Deus. agora a tua pergunta, olha, nós tivemos uma tensão lá em Israel, em Jerusalém, no hotel que a gente estava, justamente por essa incerteza. A gente estava em um país que a gente estava pela primeira vez, a gente não sabia o que estava realmente acontecendo, a gente sabia que tinha uma guerra, que era grave, mas a gente não sabia exatamente a gravidade, não estava, nós não estávamos perto de Gaza e não estávamos no meio do conflito, mas a gente sabia que a qualquer momento poderia vir um ataque, né? E isso as autoridades do hotel informavam e tomaram cuidado. Inclusive, quando soavam as sirenes, que a gente ouviu isso algumas vezes, a gente tinha que descer imediatamente pelas escadas para o abrigo antibomba do hotel, que era um lugar bem grande no sótão do hotel, que a gente, no porão do hotel, que a gente tinha que ficar lá. Então, foram momentos assim angustiantes, principalmente pela tensão da guerra e pela tensão do desconhecido e pela vontade de voltar ao Brasil. Na terça-feira, eu acho que um pouco antes que eu dei a entrevista para vocês lá de Jerusalém, nós recebemos a informação que todos os voos tinham sido cancelados, da TAP, voos comerciais para voltar ao Brasil. Sim. Então, a única esperança era esse voo da FAB, que naquele momento a gente não sabia se a gente ia conseguir entrar ou não. E graças a Deus, nós recebemos a informação que uma parte do grupo voltou na quarta-feira, 30 pessoas do nosso grupo voltaram no voo da FAB na quarta-feira e nós voltamos no voo da FAB de quinta-feira de ontem, chegando hoje de madrugada em Goiânia. Alessandro, e qual foi a sensação de pisar no Brasil? Olha, a sensação já foi maravilhosa. A hora que o piloto anunciou que a gente já estava no espaço aéreo brasileiro, uma hora antes de pousar em Recife, que era de madrugada e o avião inteiro acordou e bateu palmas e foi uma alegria imensa já isso. Pisar em Recife, que foi pouco antes dessa gravação que vocês estão vendo aí, 15 minutos antes de eu tocar ali, a gente tinha acabado de pisar em Recife, então foi uma alegria, realmente, e uma sensação de alívio e, obviamente, de pesar pelas pessoas que ficaram, né? Tem muitos brasileiros, muitos irmãos que ficaram lá, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. Então, eu espero que todos possam voltar com saúde e segurança ao Brasil. E uma outra coisa importante que eu queria salientar em relação a esse processo de repatriação dos brasileiros da FAB pela Força Aérea Brasileira, esse avião que a gente veio era o KC-390, que é o avião militar menor, né? Então, tinha lugar para 60 pessoas sentadas e 9 tripulantes, que eram os 9 tripulantes da Força Aérea Brasileira. Eles cederam os seus lugares para mais 9 brasileiros poderem ser salvos e eles ficaram em pé durante o voo inteiro. E eu não entendia por que eles não sentavam, não tinha lugar, eles ficavam em pé nas pousos e decolagens, ficavam em pé agarrados a alguma coisa do avião. E no final eu fiquei sabendo que o motivo deles estarem em pé era que eles tinham cedido o lugar deles para podermos trazer 69 brasileiros em vez de 60. Então, eu acho que isso é um motivo de muito orgulho, que eles são os verdadeiros heróis dessa missão de trazer o pessoal de volta ao Brasil. Com certeza, é muito nobre, né? A gente acompanhar esse trabalho que foi feito e tem sido feito, né? Ainda há muitos brasileiros que querem retornar. Que bom a gente trazer aqui o seu relato. Muito obrigada, Alessandro. Agora eu já vou me despedir de você, mas vou convidar a quem está assistindo a gente para escutar mais um trechinho de você tocando o violino, esse gesto aí de gratidão, uma sensação de alívio, né? Com a chegada ao Brasil a salvo. Vamos ouvir.